Neste segundo vídeo da série Introdução às Relações Internacionais, vamos discutir valores sociais universais que o Estado deve garantir ao cidadão, como segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar social e econômico. Estes valores justificam a existência do Estado, considerado o principal ator das relações internacionais, e também fundamentam as teorias mais importantes das relações internacionais. As relações internacionais estudam o relacionamento entre países, as políticas de governo e a participação de organizações internacionais, ONGs e corporações multinacionais no cenário mundial. O sistema internacional, que é o conjunto de todos os países, é o tema central das discussões das relações internacionais. Para entender como funciona o panorama internacional, é preciso compreender a vida dos cidadãos dentro de um Estado e suas expectativas em relação aos governos nacionais. Cabe ao Estado defender 5 valores básicos universais: segurança, liberdade, ordem, justiça e bem-estar social e econômico. A segurança nacional é uma preocupação fundamental no mundo contemporâneo. Hoje não há países desarmados. Para garantir sua soberania, eles investem em armamentos e capacitam suas forças armadas. A capacidade de defesa torna um país mais poderoso e ameaçador a outros estados, especialmente os que possuem menor potencial bélico. Dessa forma, o poder militar, por meio da ameaça e da intimidação, permite a coexistência dos países no sistema internacional. Por isso, os países ricos mantêm viva a competição armamentista, desenvolvendo cada vez mais armas com alto nível tecnológico. Depois da Segunda Guerra, a segurança tornou-se alvo de preocupação dos governos. Os Estados Unidos e a Rússia, que dominaram o mundo bipolar até o final do século XX, investiram em alianças militares como a OTAN e o extinto Pacto de Varsóvia, para reforçar a segurança dos países aliados que participavam desses blocos. A OTAN permanece até hoje, estendendo seu poderio pela Europa Oriental. Nas relações internacionais, a segurança, traduzida por política de poder, conflito e guerra, é discutida pelos pesquisadores do realismo. Seus estudiosos defendem a construção de um equilíbrio de poder para evitar que um país alcance uma posição de dominação total, com base no uso das armas. Hans Morgenthau, um dos estudiosos mais importantes dessa teoria, afirmou que um mundo no qual os estados possuem armas são rivais competidores e, de tempos em tempos, iniciam guerras interestatais, ou seja, haverá sempre a paz armada. Para os teóricos do liberalismo em relações internacionais, os Estados devem garantir a liberdade dos cidadãos e a independência dos países. Como? Por meio do investimento dos impostos em infraestrutura e do serviço militar obrigatório. A teoria liberal relaciona a liberdade do cidadão à independência do país. Para esses estudiosos, a guerra ameaça e destrói a liberdade, como ficou claro na invasão nazista durante a Segunda Guerra, destruindo a vida de checos, poloneses, dinamarqueses e franceses. Para essa corrente, também chamada de idealista, a paz promove a liberdade, a mudança internacional progressiva e a criação de um mundo melhor. Os liberais defendem um mundo nos quais os estados cooperam entre si com o objetivo de manter a paz e a liberdade. No mundo atual, cabe ao direito internacional regular as relações entre os Estados, para manter a ordem e a justiça. Para isso, os países assinam tratados, compromissos, convenções por meio da diplomacia e do apoio às organizações internacionais. Além disso, o respeito aos direitos humanos,
cuja estrutura legal é construída desde o fim da Segunda Guerra, é considerado um dos pilares para se manter a paz no mundo moderno. A ordem e a justiça são os pilares da teoria da sociedade das relações internacionais. Essa ideologia afirma que os Estados são atores socialmente responsáveis e compartilham o interesse de preservar a ordem internacional e promover a justiça internacional. No mundo globalizado, as economias nacionais estão conectadas às transações comerciais internacionais. No entanto, os cidadãos esperam que seus governos adotem políticas que garantam o alto nível de empregos, baixa inflação e investimento constante na infraestrutura e nos serviços. Ao mesmo tempo, os países desejam expandir sua participação no mercado global para aumentar suas riquezas e elevar o padrão de vida nacional. A interdependência econômica é a principal característica do sistema de estados moderno. Para alguns estudiosos, a globalização aumenta a liberdade comercial e gera riquezas por meio da distribuição, especialização, eficiência e produtividade. No entanto, outros pesquisadores defendem que a globalização aprofunda a desigualdade, permitindo que países pobres com tecnologias arcaicas sejam dominados pelos países mais ricos. Esses pensamentos dominam a teoria de economia política internacional, segundo a qual as relações internacionais baseiam-se no mundo fundamentalmente socioeconômico e não simplesmente político e militar. A maioria dos cidadãos do mundo acredita que a segurança, a liberdade, a ordem, a justiça e o bem-estar são valores naturais e só se dão conta de que algo está errado quando seus direitos são violados, especialmente em cenários de guerra ou depressão econômica, por exemplo. Durante o século XX, a conscientização sobre os valores sociais começou a ganhar força. A Primeira Guerra mostrou o poder avassalador do conflito armado e mecanizado na destruição de vidas e das condições de sobrevivência. A partir daí, surgiram os primeiros pensamentos de relações internacionais com foco na criação de instituições legais para evitar novas guerras. Em 1929, a Grande Depressão acendeu alertas sobre como os meios de sobrevivência podem ser afetados e destruídos da noite para o dia, quando a economia de um país sofre um abalo. Na década de 1970 e início dos anos 80, o aumento repentino do preço do petróleo, promovido pelo cartel da OPEP, elevou a inflação global, lembrando o quanto a globalização econômica pode ameaçar o bem-estar nacional e pessoal em qualquer lugar do mundo.